Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição desta terça-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Já comenta a tua expectativa para a volta do Cria, Felipe Coutinho contra o Internacional. Você deixaria Payet no banco ou escalaria os dois? Lembrando que o Payet sentiu uma dor e por isso não viajou para enfrentar o Fortaleza. O exame não acusou nada, mas a dor estava lá. Você vai opinar e eu quero ler aqui a sua opinião. Vambora, vamos falar sobre o jogo de quinta-feira. Antes disso, deixa eu dar uma rápida opinião aqui, porque amanhã no café eu vou desenvolver um pouquinho mais a questão envolvendo Ramon Dias. Ramon Dias deu uma declaração ao GE sobre grandeza de clubes. Eu tenho a nítida sensação que o Ramon é aquele ex que foi chutado e não esquece o ex. Entendeu? É mais ou menos isso. Não esquece o Vasco. Ramon, desde 98 você não engole o Vasco, né? Acho que é bem por aí. Vou falar mais amanhã, mas não vou perder tempo agora porque eu quero falar sobre Felipe Coutinho. Então vamos embora, vamos juntos. Bom, o Cria voltou, já fez 11 jogos com a camisa do Vasco e 2 gols, um contra o Flamengo e o outro contra o Atlético Mineiro, né, pela Copa do Brasil. Não deu ainda nenhuma assistência, é pouco. Os números são bem poucos para o tamanho do investimento, para o tamanho da expectativa, mas empenho, luta, treinamento, isso aí não falta ao Felipe Coutinho. Ele tem se machucado, né, tem sentido dores, já pegou Covid, enfim, não tem dado sorte para uma sequência de jogos, mas definitivamente ele não se esconde. Ele não alega nenhuma dor, nada subjetivo, para fugir de um compromisso. Mas ele está de volta quinta-feira contra o Internacional. Aliás, a nossa sequência ela é muito importante. Depois do Internacional, a gente tem o Corinthians fora de casa. E são 2 jogos que vão dar um norte do que vai acontecer com o Vasco na reta final. Depois nós temos Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e fechamos com o Cuiabá fora de casa. Os 2 jogos anteriores dentro de casa. Dá para somar 9 pontos lá no final. Não podemos esperar os 9 pontos. O Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Tem tudo para ser realmente, é mais time que o Botafogo, que o Atlético Mineiro, perdão. E aí vai abrir mais uma vaga, vira G8. Cruzeiro ganha do Racing? Não sei. Vamos contar com o G8. Dá para o Vasco ficar entre os 8? Dá. Mas para isso tem que encarar um Internacional que é um adversário dificílimo de ser batido. O Internacional vem numa corrida muito forte de recuperação. Nas últimas rodadas vem pontuando bem o Inter. E o Vasco tem que abrir o olho. Porque nas últimas 5 rodadas, por exemplo, eu faço sempre esse corte dos últimos 5 jogos. O Vasco somou apenas 4 pontos, uma vitória e um empate. E sofreu 3 derrotas. O rendimento do time, além desses números, caiu demais. Não é só a questão de, perdeu, não. Perdeu jogando mal. Tomou 3-0 do Botafogo e foi pouco. Tomou 3-0 do Fortaleza fora o baile. Então, assim, o Vasco precisa se reencontrar. E para isso, claro que nós temos que contar com o Cria. E Felipe Coutinho precisa dar essa sequência. Os últimos 5 jogos do campeonato, Felipe, são fundamentais para você ajudar o Vasco a chegar à Libertadores. Não quer dizer que se você não jogar ou se jogar mal, o Vasco não vai à Libertadores, mas você tem que jogar. É óbvio que em nenhum momento o Felipe não quer jogar. Ele, quando não joga, é porque não pode jogar. Mas está na hora, ou já passou da hora, do principal reforço da temporada fazer valer o investimento que nele tem. Pedrinho até na coletiva dele da última semana falou que se enxerga nele uma cobrança muito grande. Às vezes o corpo não obedece, verdade. Mas, cara, o Felipe Coutinho tem talento de sobra para destruir no Brasil. Lembra uma jogada que ele fez contra o Palmeiras lá em Brasília? Pega uma bola no meio, dá caneta, vai para frente, sofre a falta. Não é questão de freestyle, de ser aquele jogador malabarista, mas ele tem condição técnica de sobrar. O que falta a ele é a condição física, que, aliás, nos últimos anos, isso tem pesado e jogado contra o Felipe Coutinho. Só que quinta-feira é a primeira das 5 decisões, Felipe. Não tem como. Ele tem que jogar quinta, ele tem que jogar domingo contra o Corinthians. Não vai ter jeito. A maratona final requer todo e qualquer sacrifício. Não tem outra alternativa.
E o Felipe Coutinho é peça fundamental. A informação que eu tenho é que ele sai jogando e o Payet fica no banco. Pô, mas não dá para os dois jogarem juntos? Já falei e repito, dá. Desde que o Payet seja aquele segundo atacante com o Verratti. Mas não me parece que o Rafael Paiva tenha interesse em mudar o esquema tático do Vasco. Colocar 2 homens na frente, 4 no meio-campo, eu reforçaria o meio-campo. O Hugo Moura, Matheus Carvalho, né, o Cocão, Maxime e Coutinho. Na frente, Payet e Verratti. Essa seria a minha formação do meio para frente. Atrás, já falei inúmeras vezes, eu daria sequência pro Rojas jogar, mas ele não vai ficar. Ô, Darcy, tu não tá pagando o cara, meu irmão? Bota ele para jogar. Ué, bota ele para jogar. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem num dos aplicativos de uma pessoa dizendo, olha, Fábio, ele não ganha 650 mil, ele ganha 180. Olha, eu não desconfio da pessoa, até porque não a conheço, mas enfim, se ela me procurou, ela deve ter algo que tenha essa informação. Na pergunta, você trabalha com Rojas? Não, não trabalho. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se fosse 180 mil, o Vasco ficava com ele. 3 fontes diferentes, eu falei isso para a pessoa, me disseram que o cara ganha 650. 650 para ficar no banco é um absurdo. Ah, não, ele ganha 180. Ah, não, então tá, não é nem 180, nem 650, é 300. Não importa o valor, ele tinha que estar jogando. Ou ele treina muito mal. Rafael Paiva, eu vou ter a chance de entrevistar o Rafael Paiva em breve, alguma coletiva do Vasco, eu vou lá e vou perguntar. Por que o Rojas não joga? Ele performa muito mal nos treinamentos, ele não merece uma sequência, porque das vezes que entrou, raras foram as vezes que ele jogou mal. Pelo contrário, jogou bem, foi útil e tal, mas nunca teve sequência. Ah, mas não podia ter sequência, porque se tivesse sequência, eu acho que ia comprar ele. Porra, então, meu amigo, você começa a ter um cobertor curto e problemas para resolver dentro do seu elenco. Montar um esquema com 3 zagueiros para quinta-feira seria uma solução? Poderia ser uma solução. Será que ele treinou? Não sei, porque infelizmente, aliás, é uma pergunta que eu ia fazer ao Pedrinho, mas acabou não dando chance. Os tempos mudaram e tal, mas os clubes abandonaram a abertura para que a gente pudesse observar. Porque na hora da crítica eu preciso saber o que foi trabalhado. Por que o Emerson sai jogando todo o jogo? Ele deve treinar pra cacete, mas eu não sei. Isso é uma presunção que eu faço. Acho que ele treina pra caramba. O Rojas não joga, ele deve treinar mal pra caramba. Porque se o treinamento leva para o jogo, é isso que eu posso prever, né? É uma presunção que eu faço. Olha, isso aqui se dá por isso. Ah, não, o cara treina mal, mas eu vou dar uma chance no jogo. Só isso é loucura, né? Então, assim, mas infelizmente os clubes adotaram essa estratégia. E aí tem muito a ver com pessoas que também não querem trabalhar, querem se esconder, e aí você acaba vendo, né? Enfim, é lamentável porque nós apenas somos o elo com você, torcedor. Deixa seu like, não esquece, comenta, compartilha, manda pra geral aqui o seu canal Fanático Vascaíno. Amanhã eu te espero às 6 da manhã no nosso café. Eu vou falar do Ramon, fanfarrão. Domingo vamos encontrar com ele lá. Criou um clima desnecessário. Ramon, esquece 98, mas que foi monumental, foi. Grande abraço e até amanhã.